Como é que você tá, Ana? Tô bem, e você? Como você tá? Bem também. Estou animada, né? Tantas Não, é porque coisas. a gente tá aí Estou bem com animada. vários projetos, não é mesmo? Muitos Então, projetos legais, estou bem animada. Eu sempre começo falando um pouquinho desse projeto e aí eu abro espaço também para você, sobre o seu Instagram, tudo direitinho, tá? legal, legal. Gente, essa é a última live do Vamos Falar de Intercâmbio. E eu tô, assim, triste de ter acabado, mas feliz de estar concluindo também, porque foi um projeto muito legal, em que eu trouxe várias pessoas que já fizeram intercâmbio para poder falar um pouco sobre a experiência. Porque uma coisa que eu sempre falo eu sei da parte burocrática, mas eu acho que a experiência de cada um, assim, é única. Então, não tem como não ter isso, né? Eu acho que ter a experiência, você falar como é que foi, o que você passou é diferente de qualquer outro. Então, o projeto foi esse. Vou deixar todas as lives salvas, tudo, mas teremos outras. Mas é isso. Fala um pouco de você, Ana. Então, vamos lá. Muito prazer, pessoal. Eu sou Ana Clara. Eu fiz intercâmbio para Vancouver, no Canadá, e eu fiz junto com o meu namorado na época, que hoje é o meu marido. Então, eu tô aqui realmente para compartilhar como que foi essa experiência de fazer intercâmbio com um brasileiro, né? Que no caso, os dois, Exatamente. né? Como que é justamente esse controle que você precisa ter quando você vai fazer intercâmbio como um brasileiro e, claro, em conjunto com alguém. O que a gente tinha que Uhum. pensar quando estava fazendo esse intercâmbio dessa forma? Até mesmo na organização, né? Como que a gente tinha que pensar para realmente combinar as coisas ali e a gente conseguir fazer juntos. Então, eu vou trazer vários insights legais Exatamente. para vocês. Ai, vai ser bem legal. Eu cheguei a fazer o meu primeiro intercâmbio, eu fiz com meu irmão, mas o segundo eu fui sozinha. Só que ambos eu tive muitos brasileiros por perto, então eu acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho de como que é essa situação toda do brasileiro, né? A gente estar com o brasileiro e do brasileiro lá, né? No dia a dia, assim, na escola, enfim, no, no dia a dia nosso de estudo, ou no meu caso, que foi no de trabalho, que era o que estava lotado, assim, na verdade. Verdade. E para poder começar assim, eu sempre costumo perguntar o porquê que você escolheu essa modalidade de intercâmbio, que foi o de estudo. Eu sei que você fez com seu namorado, né? Eu já sei um pouco da sua história, mas conta pra gente o porquê que você acabou decidindo por essa modalidade. Assim, eu sempre vi o intercâmbio como uma possibilidade de ir para aprender o idioma. Então, eu Uhum, não tinha muito aquela coisa de, eu quero trabalhar, ficar mais tempo fora, né? Eu via muito a questão de sim, trabalho aqui no Brasil. E eu via tá. realmente o intercâmbio como essa questão de melhorar o meu idioma mesmo, o inglês, melhorar o meu inglês Uhum, fora. Então, eu nunca tive a pretensão de trabalhar, sabe? O certo. intercâmbio para mim sempre foi isso, aprender o idioma. Então, por isso que eu já Uhum. fui de cara direto nesse, que era o que No eu de queria estudo, para mim. né? É, E eu ainda quando eu penso em voltar, fiz. sabe? Porque eu acho Fazer que outro de estudo ou não? fazer mais de estudo. E também focar em, por exemplo, eu tô fluindo ali no inglês, tô fluindo no espanhol. Será que tem algum curso relacionado à área que eu trabalho aqui no Brasil que eu possa fazer fora? Sabe? Então, eu penso em fazer Uhum. algum curso de redes sociais, algum curso de marketing, que é com o que eu Ah, trabalho hoje, legal. só que na outra língua, em outro país. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante também, sabe? Nossa, isso é verdade, viu? E tem muito curso legal, viu, nessa área aí. Muitos, muitos, muitos mesmo. Quando eu decidi fazer o meu de estudo, foi porque no final do ano eu queria fazer o famoso ICP, né? Que é o intercâmbio da Disney, que é um intercâmbio de trabalho. Acabou que eu fiz o de estudo, depois eu fiz um programa de work, que era de trabalho também, mas não o ICP. Até uma pessoa que entrou aqui, a Paula, ela fez comigo, a gente fez juntas, né, um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos. E a gente trabalhou em, tipo, parque aquático. Era um parque Nossa, aquático gente. indoor. Tipo, muita gente fala assim, ai, mas você trabalhou num parque aquático no inverno dos Estados Unidos? Sim, um parque aquático, ele era dentro do hotel, um hotel gigantesco lá em Wisconsin Dells, e eu fui salva-vidas. Então, assim, Sensacional, sério. Não, nunca ia imaginar. Pra mim, as únicas opções de trabalho que teriam era, tipo, sei lá, trabalhar dentro de um café, sabe? Então, as não, oportunidades estavam muito fechadas. Então, eu falei assim, poxa, eu não quero trabalhar com café, então eu vou estudar, sabe? Mas quando não, você e foi tem essa tipo, visão maior, é muito mais legal.
Exatamente, e foi super diferente, assim, lá esse era o maior hotel da cidade, assim, que tinha parque aquático, ele era enorme, era um hotel temático, assim, da África do Sul, era meio coisa com zoológico, aquela coisa toda, o nome dele é Kalahari, que se eu não me engano é tipo, eu não sei se é um deserto, alguma coisa assim na África do Sul, e aí foi, tipo, super incrível, então eu escolhi o intercâmbio de estudo inicialmente, também porque meu irmão já ia fazer intercâmbio, então eu me meti no meio, né, pra ir junto. E porque eu Aproveitar. precisava do. Porque eu falei assim: não, sozinho eu não vou. O Daniel tá querendo ir? Vou também. Entendeu? Já Então, que vou com match é ele. esse aqui? Meu marido é Daniel também. Que match é esse? Não entendi. Ah, verdade, seu marido é Daniel, né? Mas Daniel é meu irmão, no caso. Eu fui com É, ele. isso. Como Aham, vê. Não é coincidência, né? E Aham. aí ele. E aí ele falou que ia e tal. Eu falei, vou junto. Vou aproveitar, que foi por isso que eu fui com um brasileiro, né? Porque eu não queria ir sozinha. Eu tinha, tipo, medo de ir no meu caso. Eu tinha um pouco de receio de ir sozinha, de eu chegar lá e não conhecer ninguém. Aí eu falei assim, nossa, então já que o Daniel vai, e meu irmão, ele é muito mais despojado do que eu, tipo assim, se ele senta numa rodinha, ele fica melhor amigo de todo mundo em 2 segundos, ao contrário de mim. Falei, vou com Foi ele, aquela porque live que eu aí assisti? Acho que foi, não foi, foi? foi exatamente. Então, assim, você vê Entendi, que ele é real. Entendi. super conversado. E aí eu falei assim, não, eu Super. vou com ele. Então, para mim foi muito mais fácil, assim, ter ido com o brasileiro, apesar de que a gente vai falar a questão dos prós e contras, né? Mas foi interessante. Depois eu já me acostumei, assim, aí quando eu fui no final do ano, só tinha brasileiro, porque o work, você vai com brasileiros para fazer o intercâmbio. Porque são Ah, agências, eles contratam pessoas aqui da América do Sul. Na verdade, do hemisfério sul, né? Que tem as aulas de janeiro a dezembro e tem férias de dezembro até mais ou menos fevereiro. Então, eles contratam pessoas do hemisfério sul. Então, a maior parte é brasileiro, chileno, peruano, pessoas aqui da América do Sul mesmo. Não tem tanta gente tipo Austrália, assim, praticamente você não vê. Então, acabava que, assim, espanhol, portunhol, né? Porque muitos não sabem nem falar o espanhol. E brasileiro, assim, ó, lotado. Onde eu fui, então, tava, assim, só tinha brasileiro, praticamente. Mas foi interessante, é. foi interessante. E outra pergunta também. Tremi o trem aqui. Como é que foi essa decisão de você fazer o intercâmbio junto com seu namorado na época? Assim, a questão da escolher a agência, você pensar, não, será que eu vou com ele? Ou eu vou outra época sozinha? Ou desde o início você falou assim, não, vou com ele mesmo? Como que foi essa decisão, assim, pra você? Porque pra mim foi super fácil. Daniel falou que ia fazer intercâmbio, eu falei, vou junto. Eu nem pensei, na verdade. Ah, entendi. Por exemplo, quando eu comecei a sair com o Daniel, né? Quando a gente Uhum. conheceu e tudo mais, ele já estava com o intercâmbio dele planejado. Ele já estava com data marcada para ir. Tá. Eita! E. Eita, eita mesmo. Eita, o que que eu faço, né? E ele ia ficar 6 meses fora. Ia ficar Aí eu bastante lembro até tempo. hoje. Ia ficar bastante tempo. Aí eu lembro até hoje quando ele recebeu ali a resposta do visto, de que tinha sido aprovado. E eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou arrumar, né? Você Tipo, não nossa, tinha nem fechado ainda? não, eu conheci ele, já Nossa, tava com tudo fechado. Gente, eu É, achei que você tinha acabado, tipo assim, ele tava olhando e aí vocês fecharam juntos, tipo, eles estavam praticamente com tudo na mão, tava faltando só não, embarcar. exato. E eu conheci ele em março, tipo, a gente começou a sair em março e ele ia viajar em agosto. Então, tipo assim, a gente tava em um relacionamento muito recente. Então, como que, Uhum. tipo, 6 meses de distância é muito tempo, né? Então, ele tinha Sim. noção de que isso poderia atrapalhar um pouco a gente continuar, né? Com Aí certeza. ele teve uma decisão, tipo assim, de me esperar. Ele falou assim, olha, vamos fazer junto, né? Que E legal! né? E, tipo, muito recente, ele resolveu adiar. Aí no ano seguinte, no meio do ano, eu fui na agência, na mesma Que bom. agência que ele fechou, e fechei o Uhum. meu. Só que eu fechei real, tipo assim, vou fazer intercâmbio, vou trabalhar aqui, vou ralar de vida de estagiária, isso aqui vai acontecer, entendeu? E Aham. minha mãe até tá aqui na live. Ei, mãe. Aí eu lembro que eu sempre falava pra ela, mãe, quando a gente assistia muito novela quando eu era mais nova, Aham. né? Quando eu morava com os meus Aí eu pais. assisto até Aí, hoje, não posso falar não. eu parei, assim, só assisto série agora. Mas quando eu morava com os meus pais, eu assistia todas as novelas, real, assim. Uhum. E É muito bom. sempre que aparecia alguém no exterior, eu falava, um dia eu vou estar nesse lugar, mãe. Um dia eu vou Que viajar, um dia eu legal, vou estar gente. ali.
E eu sempre falava Aham. isso pra minha mãe, principalmente com Paris, que era meu sonho. Eu falei assim, não, um dia eu vou fazer um intercâmbio pra lá. Então, quando o Daniel falou que ia e ia me esperar, eu fiquei com essa Uhum. coisa, será que eu vou pro mesmo lugar que ele? Ou será que eu vou pra outro? Não ia fazer Uhum. sentido, porque, tipo, ele parou o dele pra eu fazer Pra com poder ele. ser. Aham. Não dá pra eu ir pra outro lugar, né? Aí eu Uhum. resolvi ir com ele mesmo, em Vancouver, a gente fechou um pacote muito igual, muito parecido. Só que o pacote dele, ele deu má sorte, assim, porque quando ele ia pegar Ah. 3 meses de estudo, 3 meses de trabalho, porque tinha esse visto pra Sim, estudar do inglês. Canadá. Uhum. Ele pegou esse visto, ele conseguiu esse visto, foi um dos últimos a Certo. conseguir. Só que quando a gente foi, já não tinha mais, então ele não poderia trabalhar, então ele só ficou três Mentira. meses, juro, não deu sorte. Não. Então ele só ficou 3 meses estudando. Aí nós fomos juntos e tal. Aham. Aí foi essa toda a história, todo o rolê, assim, Gente, de por muito que eu fui fazer legal. intercâmbio pra lá. Que loucura, né? Muito legal. Ah, eu adoro esse tipo de história, né? Então eu já fico assim, tipo, ai, que fofo, que romântico, que lindo. Tipo, Poderia ter dado muito errado, né? Tipo, eu mas tinha é pouco verdade, tipo tempo. assim. Não, mas eu penso, tipo, até quando. Totalmente fora, assim, mas quando eu viajei pela primeira vez com meu marido num tempo maior, tipo, maior que eu falo, tipo, 15 dias, né? Assim, foi ali que eu falei, não, é isso mesmo, vai dar tudo certo. Porque quando você tem uma convivência maior com alguém, ainda mais assim todos os dias, né? Tipo, homestay, escola, passeio, você tá fazendo tudo junto, ou dá muito certo, ou dá muito errado, né? Então acho que é ali É, que a gente percebe se tá ok ou não. Vamos chegar no Brasil, deixa pra lá, vamos deixa pra mudar disso lá. daí. É bem isso. E, A gente tinha muito é, essa convivência diária, porque a gente estudava na mesma faculdade, então a gente se via todos os dias. Então o nosso relacionamento já foi muito acelerado, porque normalmente as pessoas se veem no final de semana. A gente se aqui via no todos Brasil os você dias. estava também junto, entendi. Na mesma faculdade, não era o mesmo curso, né? Que ele fez sistemas de Uhum. informação, eu fiz jornalismo. Mas era no mesmo Certo. prédio. Então a gente se via todo Já dia, se via o tempo sabe? todo. Já era um Então convívio maior, né? já era mais acelerado, assim, do que um relacionamento normal, né? E é claro E aí o que deu super intercâmbio certo, só né? ajudou, né? Porque depois que a gente voltou, a gente se casou, tipo, sei lá, 2 meses depois, 3 meses depois. Foi muito Ah, isso, tipo então assim, tá vamos casar. maravilhoso. Maravilhoso. Tipo, Já fez o intercâmbio, já testou a convivência, já tá tudo lindo. Tá vendo? Intercâmbio sempre ajuda. Eu falo, meu irmão, ele começou um relacionamento também no intercâmbio dele. E olha, hoje ela mora aqui em BH com a gente. Tipo assim, ela veio pra cá, trabalha aqui e tudo, por causa do intercâmbio. É muito legal e super bonito. Eu acho bem bacana isso. gente E chocada. ele tá praticamente casado também. Que Praticamente fofo. casado, E tá Histórias de morando junto e intercâmbio. tudo. E deu super bem, e deu super certo, graças a Deus. E me conta também como é que foi a preparação, porque a gente sabe que a agência faz, como é que fala? Tipo, faz reunião, tudo. Como você fez também? Ou já foi tudo muito rápido? Depois que você fechou, como é que foi essa parte? Tecnicamente, o Daniel já tinha feito todo o processo pra mim. Ele já tinha escolhido a agência, já tinha escolhido a escola, já tinha escolhido o tempo, já tinha escolhido Ah, tudo. Só faltava a data, né? Porque a gente poderia escolher a tá. data junto. Aí eu Uhum, entrei em tudo praticamente igual ao dele. Então, eu fui para Vancouver também. Aí a acomodação, eu escolhi uma de quarto duplo, porque a gente ficaria na mesma acomodação. A gente pensou uhum. melhor e não valeria a pena a gente ficar, porque a gente não tem ideia de onde vai ser a acomodação até 15 dias antes da viagem, Às vezes né? Vamos colocar 15 dias. às vezes até As- uma semana antes, né? Eu fiquei também na mesma. É Porque bem é assim muito mesmo. mais fácil. Porque eu fiquei imaginando como que a gente ia estar longe assim para encontrar, para sair para algum lugar. Não ia Não, muito rolar, difícil. ia Muito atrapalhar. complicado. Aí a gente resolveu pegar a acomodação de Uhum. quarto duplo, né? Aí a escola, eu peguei a mesma que a dele também, que foi a ILEC. Foi uma decisão difícil, porque a ILEC é um pouco cara, mas tipo, né? Vamos É, lá. depois eu vou até te Vamos. perguntar se você gostou da escola, assim, mas ela tem realmente um precinho um pouquinho maior, assim. A gente pode até conversar sobre isso, que é bem legal. E que mais, assim? E sobre isso de ser rápido, foi muito rápido, né? Porque, tipo, já estava tudo escolhido, eu não tive que fazer nenhuma procura, nenhuma busca de Aham. nada, porque tecnicamente já estava ali pronto para mim. Mas eu Uhum. acho que quem faz isso, acho que o demorado foi, se a gente for para pensar, demorei um ano para eu criar a coragem de falar, beleza, eu tenho que marcar esse intercâmbio, né? Sim, Porque agora ele preciso desmarcou. ir, né?
Eu preciso ir com ele. Aí eu demorei um tempo, assim, até porque eu tava estagiando, né? Tipo, não dava pra eu dar essa conta pros meus pais, falar, vou fazer intercâmbio, tá aqui o boleto. Não dava pra eu fazer isso. Até Se porque eu tava vira, fazendo né? faculdade. Eu ainda tinha que pagar a faculdade, uma parte da faculdade, né? Porque eu fazia com FIES, então já ajudava Sim, muito. Mas aí eu tinha que fazer isso, então eu tinha que tomar essa consciência de que, beleza, agora mudou minha vida, eu tenho que parar de consumir o tanto que eu consumo, parar de sair o tanto que eu saio, porque senão isso aqui não vai rolar, né? E era um sim. compromisso que eu tinha, então Objetivos, né? eu acho que foi mais essa mudança de mentalidade, assim, pro que eu queria fazer, que era o intercâmbio. Uhum. E no mais foi muito rápido, assim, eu só fico triste de não ter dado uma entrada maior no intercâmbio. Ah, Porque quando sim. você dá uma. Porque eles, pelo menos na World Study, que foi a que eu fiz, Uhum. eles pedem, eu Sim. acho que 30%. E É, é muita grana, normalmente é esse né? valor Assim, mesmo. É. né? Aí eu não tinha isso, eu acho que eu dei menos de R$ 1.000 de entrada, pra você ter ideia. Então as minhas É. parcelas foram muito caras, assim. Ah, Eu sim. tinha parcela que eu pagava, tipo, R$ 1.000 de parcela, mais de R$ 1.000 de Hum, parcela. Pra quem tá É. estagiando, R$ 1.000 de parcela é o Não, é quê? Fazer os caro. bicos. O salário de estagiário, eu sei como é que é. Não, não é muito Então, alto. E aí foi como é mais que. pesado. Não, mas eu sei como é que é. Normalmente é isso mesmo. Acho que tem uma agência ou outra que pede tipo 10%, 20% de entrada, mas assim, 90% das agências são 30% de entrada mesmo. A não ser quando a pessoa faz um financiamento, alguma coisa. Agora tá cheio de coisa diferente, mas É, normalmente financiamento assim, a pessoa consegue melhorar essa entrada, mas normalmente é isso mesmo. nossa, mas eu E como gostei é que. muito até, porque, tipo assim, eu mudei de data várias vezes, porque eu não tinha dinheiro, né? Porque eu Ah, tava tá. pagando uma agência, tipo, eu não tinha dinheiro. Uhum. A minha poupança era pagar o boleto. Loucura total da vida, assim. Coisa que a gente faz quando a gente tá apaixonada, né? Porque senão eu faria. Aí, É. Mas no aí final tá. foi bom, né? Tipo No final assim. foi bom. Aí foi bom foram boas essas mudanças de data, porque aí eu conseguia continuar parcelando esse valor. Então, de Ah, primeira tá. foram 12 vezes, aí eu pedia, falei assim, olha, teria como, porque você tem que pagar tudo até você viajar, né, a Sim, agência. sim. Então, É. como eu tava adiando as datas, eu falei assim, olha, vamos prolongar isso aqui e tal, aí ficava mais tranquilo. Eu demorei 3 anos até Ah, vir, tá? legal. Sério? Juro. Nossa, e ele já tava com visto, ele já tava com tudo. Tava com Eu tô tudo, eu pensando teve que aqui. tirar o ETA. Por causa de... Gente. Ah, isso é Tem que muito amar amor, hein, demais, Ana? porque Pelo amor de senão... Deus. Isso é amor, viu? Pois Tá é. tudo pronto e aí 3 anos depois. Mas legal que deu certo, de verdade. Tipo assim, de ter. Vai amadurecendo também a ideia, vai pensando o que vocês querem fazer, passeios, tudo, e vai, né, já vai se organizando com antecedência, bastante antecedência, mas deu para se organizar. A Ana até falou assim, Valeu mas cada valeu cada centavo. centavo, né? Valeu, viu? E volta, agora já a gente indo pro intercâmbio em si, como que foi assim a chegada lá, a recepção com a família, a questão da escola, teste de nivelamento, porque eu não sei se vocês ficaram no mesmo nível ou não. Como é que foi assim essa parte de chegada assim, antes da gente entrar mesmo no passeio, as coisas de fazer, né, em dupla, separada, essas partes assim. Legal, legal. O meu nível e o do Daniel é totalmente diferente. Tipo, o Daniel estudou em escola de inglês aqui no Brasil desde, sei lá, 8, 10 anos de idade. Então, Nossa, então quando ele ele era bem. foi. Não, ele é fluente, ele trabalha Sim. com reuniões todos os dias em inglês. Tipo assim, ele trabalha Nossa, falando que inglês. ótimo. Então, ele é super fluido no inglês. E eu não, Aham. eu sou travada, eu só tive, tipo, inglês na escola e Duas. Eu também. eu conheci ele na extensão de inglês da PUC, que foi onde eu conheci ele, foi meu professor na extensão de inglês da PUC. Eu vi que Lá você que eu falou isso em conheci algum ele. lugar. Ah, você falou nos seus stories esses dias, não falou? Falei. Ele foi meu Ah, professor. É. eu Aí lembro. até minha mãe colocou aqui, ó. Fora que a mãe tinha que amadurecer a ideia. Exatamente, isso foi uma coisa que aconteceu antes. Porque lembra que eu falei com você que eu assistia as novelas com minha mãe e falava, mãe, Sim. olha, um dia eu vou estar lá. Minha mãe, Aham. minha filha, sei não. E minha mãe só É, vou consentia, assim. ver, vou ver. Minha filha, daqui uns anos, né? Que ela fala. Mas não. E eu sabia que, tipo, não era um sonho que eu poderia deixar nas costas dos meus pais, sabe? Porque é um Aham. sonho muito caro. Fazer intercâmbio, principalmente de É, idiomas, para escola de idiomas, é muito caro, é uma coisa pesada, né? Tem outros exatamente. É. intercâmbios muito mais baratos que eu não conhecia na época, mas que hoje eu já faria diferente.
Uhum. Mas aí tinha isso de convencer minha mãe. E acabou que o Daniel foi uma ótima saída pra mim, porque eu sempre quis fazer intercâmbio, mas meus pais com certeza não iam deixar eu fazer sozinha. Então, ter o Aham. Daniel era uma forma de falar, mãe, tô segura. Ele vai, ó. Ele tá indo. Tem outra pessoa Eu tô junto, né? sozinha. Exatamente. Então, dava uma certa segurança, assim. Apesar de que minha Sim. mãe, ela não acreditou até, sei lá, eu estar no aeroporto. Tipo assim, ela É, não... eu fiz uma a ficha live não esses cai. dias. Eu fiz uma live esses dias com a Natália de High School, que ela falou assim, não, que ela fez pelo Rotary. E aí ela falou com a mãe dela, não, a gente se inscreve e tal. E a moça do Rotary falou que era coisa, sei lá, para 2 anos para frente, tá tudo tranquilo. Ela se inscreveu, no mês seguinte ela foi chamar, foi aprovada pro trem. Aí falou que a mãe dela e o pai dela ficaram tipo assim, não, calma, peraí, não, calma, não é assim. Vamos pensar aqui, tipo assim, porque assusta, né? Até você cair a ficha mesmo, você fica tipo, meu Deus do céu, isso realmente vai acontecer, né? Nossa, Exatamente. real. E minha prima tá assistindo a live aqui, a Ju, ela fez o high Ah, school nos Estados Unidos, né? Ela tem... aham. Ela, assim, ela nasceu nos Estados Unidos e tal, mas meus tios são daqui do Brasil, moram aqui, né? Mas eles viajaram, ela Uhum. acabou nascendo lá e tal, e eles voltaram. Sim. Aí ela foi fazer intercâmbio pra lá. Só que, tipo, ela não tinha pretensão de ir. Quem tinha vontade de ir que ela fosse eram os pais. Aham. Imagina que Ah, loucura. Tipo, não, minha filha, vai sim, vai. eu Imagina, não é vou mentir, totalmente não. diferente do que eu Que tinha, sabe? Isso é maravilhoso. Não, eu já falei pro meu marido, eu falei assim, olha, eu quero quando nossos filhos nascerem, a gente ter uma poupança para que aos 15, 16 anos a gente possa enviá-los fazer um intercâmbio. Ele olhou assim e falou, Érica, você não sabe nem se ele vai querer fazer intercâmbio. Vai ter que querer. Vai ter que, Casé vai ter que Já querer. fiz o passaporte dele no primeiro mês. Tipo, Exatamente. Quase isso. Mas e aí? E aí? Aí você estava falando da sua ah, chegada lá. então, aí ele tem um nível muito mais alto que o meu, assim, né, do, Sim. do inglês, então ele tinha mais Aham. facilidade de conversar com a família do que eu. Tanto que a Certo. gente recebe o contato da família aqui antes de ir, e ele já Uhum. começou a conversar com eles por mensagem no Facebook. E Ah, eu legal. mandei, tipo, um e-mail me apresentando, tentando ali escrever no inglês, porque foi assim, não vai dar pra rolar aqui, conversar aqui no Facebook, eu vou mandar o e-mail, Adoro, cara. sabe? Me apresentando, e é isso. Eu fiz a Aí mesma ele coisa. se tipo isso. Aí eles super se entrosaram, ficaram super, super amigos, o host father e o Daniel. Então, a convivência no início foi bem tranquila. A gente tinha um quarto lá embaixo, a família ficava em cima. A casa era, assim, maravilhosa, Ai, que de legal. cinema. Eles tinham acabado de mudar, a casa era incrível, assim. E a gente foi uma das primeiras, como que fala? Primeiras pessoas que eles receberam ali, de Sim. intercambistas, né? Então, eles Aham. estavam querendo fazer com que aquela experiência fosse incrível. O pai Ah, já tinha feito legal. intercâmbio e ele via a Bacana. importância disso, de receber muito bem, de... Olha, ele falava com a gente, ó, tira foto de tudo pra você mostrar, pra você guardar de recordação. Ele ficava falando, era muito Eu legal, assim, adoro. era muito divertido. Então, lá na família tinha a vovó, tinha dois filhos, que eram um adolescente e outro que estava na faculdade, e tinha Aham. o pai e a mãe. Então, a gente convivia mais com a mãe e a vovó. Era legal porque eles adoravam assim fazer compra em brechó e porque a Ah, que família deles legal. eram das Filipinas, né? Eles Ah, a são minha também. filipino-canadenses, que é bem comum no Canadá você ficar É, em host family lá dessa em nacionalidade. São Francisco também. Também, aí eles tinham isso de sempre ir nesse brechó e comprar roupa para levar para a família. Então eles acumulavam caixas de roupas e mais caixas e mais caixas. Então, quando a gente chegou no primeiro dia, eles já levaram a gente para esse brechó e falaram assim: olha, eu não tenho certeza se você tem roupa suficiente de frio, então vamos comprar mais. Tipo assim, E e frio é levou frio pra mesmo, né? gente. Exatamente. Aí o host father já levou a gente para dar uma volta em Vancouver. A gente nem morava em Vancouver e ele levou a gente, porque a host family era em Richmond, é tipo 45 minutos Ah, de sim. Vancouver. Sim, sim. Aí ele levou a gente pra dar um rolê, tipo, eu acho que isso não é comum de acontecer em Road Family. Não. Não sei se Não. você viu a live do meu irmão? Que ele chegou lá, o povo, tipo, parecia que tinha esquecido que ele ia chegar, porque chegou e saíram, tipo assim, deixou o menino Ah, trancado tá. dentro da casa lá, tipo. Eu lembro que quando ele me falou, foi, Daniel, vamos trocar de host family e tal, porque ele fechou comigo, né? Aí eu virei, aí ele tá assim, não, não, mas aqui é bom, porque é perto da escola, tipo assim, o metrô dava tipo 20 minutos da escola, sabe? E não é comum, a Nossa, maioria fica tipo quarenta e não, cinco minutos longe. ou mais.
Mas a família dele, tipo assim, no início, depois foi super legal, mas, tipo assim, no primeiro dia, as primeiras semanas, foi péssimo. Foi péssimo. Não, não fala. Não, e deu mó rolo na Host Family. Foi engraçadíssimo. Depois, né, que passou, foi Aham, engraçado. Na hora não foi muito, não. Foi porque, tipo assim, tinha o irmão mais velho. Aí ele e o aham. Daniel ficaram super amigos, jogavam videogame juntos e tal. Aí Ah, teve. legal. E a relação dos filhos, talvez, com os pais, não era tão, tipo, sincera. Sabe? Tipo, Aham, sabe aquelas crianças que não sei. falam a verdade das coisas que falam? Tipo, Ah, tinha um sei. pouco disso. Aí eu lembro que esse menino mais velho ele tinha conseguido um emprego, tava trabalhando, e eles recebem por semana. Aí ele falou pro Daniel Uhum. assim, olha, eu vou... Compra esse videogame pra minha equipe, que meu pai não quer comprar, mas depois dessa semana eu já tenho dinheiro pra te dar. Só que o que aconteceu? Antes de terminar essa primeira semana, ele foi despedido, ele não continuou no emprego, então ele não tinha dinheiro pra Daniel. Aí o que aconteceu? O Daniel, eles conversaram, os dois, resolveram que ele ia ficar com o jogo dele, pra compensar, né? Já que ele não teria Sim, dinheiro já pra foi que pagar e a gente pagou, já né? tava indo embora, né? Aí ele deu um jogo que ele tinha. Aí mandaram mensagem pra gente. A vovó mandou: Daniel, devolve o jogo desse irmão. Tipo, deu mó treta. O menino apagou as mensagens combinando com o Daniel que ia trocar o videogame, o jogo Mas o Daniel tinha as mensagens, né? Então, Não, ele excluiu do Facebook. O Facebook apaga quando você exclui. Ele apagou todas as mensagens. Aí não tinha como mentira. provar que, tipo, não, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Não, nunca aceitem esse tipo de coisa, porque sempre dá problema. Sempre Tipo, dá problema. Aí foi tenso, assim, no final, mas todo o rolê de ficar na família foi ótimo. Eles levavam a gente pra fazer compra, era super divertido, assim. E uhum. eles Mas tiveram ele boa devolveu o paciência videogame? comigo. O jogo Não, ele aí devolveu? eles tiveram que conversar, o menino teve que falar a verdade e tudo. Mas Ah, bom, já porque até aqui assim, não é possível que, tipo, o eu contei o menino final da deixou história. isso acontecer, né? Tipo isso. Ah, pelo Loucura, amor né? de Deus. É. Nossa, aí a família toda bloqueou a gente, tipo, no Facebook, ninguém conversa mais. Mó rolê. Hoje em dia, tipo. Eu converso com esse menino que deu problema. Ele é super Aham. legal, eu converso com ele e tal. Mas com o restante da família, não. Porque todo mundo ficou puto com a história. O pai bloqueou todo mundo. Sei lá o que aconteceu. Gente, você nunca mais Gente, recebe que rolê. intercambistas na minha casa. Tipo, que Gente do rolê. céu, que horrível isso. Mas foi bom que Mas foi no final, assim. Deu pra pelo aproveitar menos os 3 meses. Nossa, mas que menino doido também, né? Vamos combinar. Tipo, mentir um trem desse, tipo assim, Não. um trem E tão ele era bobo, mais né? velho, né? Tão bobo. É só. É só Eu falar, acho ó, que isso eu é. pedi porque eu achei que eu fosse receber, acabou que eu fui demitido, não recebi. Pai, você pode me ajudar aqui? Tipo, Esse é eu o problema. falaria Não isso pros tinha. meus pais, né? Acaba que quando a gente mora em host family, assim, por tanto tempo, 3 meses, você acaba convivendo muito com a família. Só que você não é parte da família, sabe? Então você não pode intrometer muito. Então, tipo, a gente É, via às vezes os pais brigando com os filhos e a gente não podia falar nada, sabe? Ficava fica uma quieto, né? situação Só meio olhando. que constrangedora, assim, às vezes, sabe? Você não pode intrometer. Então, eles não tinham uma relação muito boa. O pai ligava muito mais pro Ah, filho, que tava, tipo, no ensino médio, tava jogando basquete porque ia entrar na faculdade, então o pai super ah, apoiava, treinava o menino, a gente foi em jogos dele na escola de basquete, foi super que legal. legal. Só que ele meio que parecia que apoiava muito mais o outro, sabe? Não esse que era Sei. mais velho. Então ele sentia isso e não conversava. Então acaba que quando a gente tá em casa de família assim, a gente tem que até saber lidar com essas situações, É, sabe? A gente não isso, podia. isso é um ponto importante mesmo. A minha sorte era que o filho, ele era pequenininho, devia ter, sei lá, tipo, na época, uns 7, 8 anos. Eu fui em 2012, então já tem 8 anos atrás. Eu acho que ele tinha mais ou menos isso. Acho que não tinha mais do que 7, 8 anos, não. E a família era uma avó, a mãe e o filho. E a mãe e o filho moravam no basement. Só que o basement lá nos Estados Unidos, eu não sei como era no Canadá, tipo assim, nessa casa em específico, era uma casa embaixo. Tipo, literalmente uma casa. Tinha sala, quarto. Eles tinham. Sabe, você já foi em fliperama? Já, né? Naqueles fliperama de Uhum, shopping? Sabe aqueles já. jogos de basquete que tem a cesta e aí você ganha ponto? Tipo aquele jogo gigantesco que ocupa, sei lá, acho que esse quarto inteiro quase, que é enorme. Eles tinham um desse lá embaixo. Tipo assim, surreal. E aí tinha o quarto. Então a gente nem via assim se tinha briga, porque como era lá embaixo, tipo, não tinha muito esse contato assim, o tempo todo, sabe? Essa família que a gente ficou era excelente, eles eram pessoas ótimas,
mas não tinha um contato tão grande. Às vezes a gente jantava junto, mas café da manhã e tal, não. E também a gente ficava muito tempo fora, né? Eu e Daniel, a gente, tipo, passeava o dia inteiro, às vezes voltava à noite. Depois, quando você vai acostumando, você acaba voltando mais para casa mais cedo, mas a gente tentou conhecer o máximo de coisas. E falar em conhecer as coisas, como que foi para vocês agora nessa parte de intercâmbio junto? Porque eu com meu irmão tinha lugar que eu queria ir, que ele não queria ir, aí eu acabei indo com as pessoas. Só que eu era irmão, é diferente de quando é namorado, né? Mas com o meu irmão, tipo, quando eu queria fazer alguma atividade, eu fazia, ele ficava, ou vice-versa. E tinha muitas coisas que a gente fazia junto. A gente sempre tentava ter alguém de outros países perto para poder falar o inglês, apesar que eu fiz mais amizade com brasileiros do que com outra coisa. Mas a gente tenta. Mas assim, ainda tinha uma separação, porque como a gente ficou em níveis diferentes, ele tinha alguns amigos que eram mais amigos dele, e eu tinha algumas amigas que eram mais amigas minhas. Então, assim, tinha coisa que a gente fazia junto, mas tinha muita coisa que fazia separado também. Com você, como que foi essa parte, assim, que eu acho que é um ponto importante pra gente falar de prós e contras de fazer intercâmbio junto? Seja com amigo, com namorado, tudo. Eu acho que com irmão, assim, é muito mais fácil de você falar, eu não vou naquele passeio, não, pode ir. Exatamente. Porque com o namorado, não, você não tem muita escolha de falar, olha, eu não vou nesse rolê, sabe? Tipo, você vai sozinho, se vira, né? Vai tipo, sozinho, acaba se que você vira. vai, né? Você vai. E você tem que se acostumar também com os amigos dele, né? Porque você vai conviver também. A gente ficou em turmas separadas, porque ele tinha um nível mais avançado que o meu. Então a gente tinha amigos diferentes, assim, mas acabou que eu não saí muito com os meus amigos, porque eu não sou essa pessoa, assim, tão sociável, sabe? Eu sou um pouco tímida. Então eu não tenho coragem de ficar chamando, assim, as pessoas. Vão sair? Eu fico pensando, essa pessoa tem mais o que fazer do que sair comigo, né? Eu fico, sabe essa pessoa que pensa? Não, até que eu chamava. Não, até que eu chamava. Se às vezes eu falava, olha, eu tô querendo ir no pier, eu tô querendo, igual quando a gente foi atravessar a Golden Gate de bicicleta, eu falei, gente, eu quero muito ir, alguém quer ir e tal. Aí algumas pessoas foram. Mas, tipo assim, na maioria desses passeios sempre eu tava com meu irmão. O bom de você ter alguém junto é que deixar de passear você praticamente não vai, porque sempre você vai ter uma companhia. Caso você não queira ir sozinha, né? Porque muita gente vai sozinha também. Mas no seu caso eu acho que era um pouco mais difícil, né? Tipo, de decisão de lugar. Pois é, porque, tipo assim, eu nunca tinha muita certeza do que a gente ia fazer depois, porque meio que eu combinava tudo com ele do que a gente ia fazer. Então, meio que limitava um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não queria sair sozinha pra conhecer tal lugar, porque ele também gostaria de conhecer tal lugar. Então, eu não ia sozinha. Exatamente. Então, não faria sentido tipo, o Daniel às vezes gostava de jogar videogame com os meninos. E eu não gosto de jogar videogame, né? Nem em português, imagina em inglês. Não tô entendendo nada, né? Eu tô aqui aprendendo ainda. Então, não tô entendendo nada. Então, eles ficavam jogando videogame. Eu lembro que teve uma vez que ele... Uma vez, eu acho, ou duas, não sei. Que no final de semana, ele tava jogando videogame. E eu, poxa, no final de semana, eu quero sair, né? Não quero ficar em casa. Então, o que eu fiz? Fui pro shopping. Porque era o único lugar que eu, tipo, sabia que ele já tinha ido comigo. Que eu ia sair e ficar entretida. E, aí eu fui pro shopping. Mas, tipo... Ainda mais que tava frio, né? Tem hora que a própria temperatura do dia também não te anima aí, sei lá, no ar livre, alguma coisa assim. Então eu fui pro shopping. Mas eu gostaria, assim, de tentar uma experiência sozinha, sabe? De falar assim, não, hoje eu vou fazer tal coisa. Eu quero fazer tal coisa. Porque quando você vai com alguém é muito, o que a gente quer fazer? Beleza. Quais são as opções? Vamos fazer... Nós dois estamos a fim de fazer. Tem a questão do gosto também. Isso, eu fiz o meu segundo intercâmbio sozinha, o de Wisconsin, mas também eu não fazia nada sozinha. Tipo, a partir do momento que eu cheguei lá e conheci gente, até porque lá também era um frio, às vezes, de menos 15, menos 20 graus e nevava muito. Então, assim, pra você sair sozinha numa cidade que era um ovo, falava, tipo, vou fazer o quê aqui? Então, você sempre tava com alguém. Tipo, apesar de eu ter ido sozinha pro intercâmbio, eu nunca fazia nada sozinha. Sabe? Tipo assim, tava sempre com alguém. E no do meu irmão, a mesma coisa. Eu tava sempre com alguém. Tipo assim, ou era com ele, ou era com outra pessoa. Acho que eu fiz nada. Acho que uma vez eu fui pra um parque sozinho, mas um parque assim, tipo, parque normal, né? Verde, assim. Sentei lá, que era perto da escola, sentei sozinha lá. Mas, tipo assim, até um dia que eu saí mais cedo, eu olhei pra minha amiga e falei, Mari,
vamos para o parque atrás, que era do lado do prédio ali? Vamos? Ela, vamos. Eu falei, então vamos. Tipo assim, porque isso aqui é uma companhia. Você chegar sozinha, assim, no lugar totalmente, você fica olhando meio, tipo, pelo menos eu, tá? Eu olho assim, tipo, o que que eu vou fazer? Tipo, o que que eu vou conversar, sabe? Tipo assim, Perde um pouco a graça, né? como era um intercâmbio, eu não queria fazer sozinha. Tem gente que adora fazer coisa sozinha. Tem gente que vai no cinema sozinha, tem gente que faz tudo, um monte de coisa. Mas acho que isso é muito pessoal também, né? E como é que Verdade. vocês decidiam, assim, os passeios? Tipo, era fácil? Até os passeios com a escola também. Vocês chegaram a fazer alguma viagem, alguma coisa? Como que foi isso pra você? Então, a gente fez uma viagem, porque tipo, teve uma loucura lá na ILEC, não sei o que aconteceu, mas que eles estavam com muitos alunos de manhã e poucos alunos na parte da tarde, porque normalmente eles Certo. vendem os pacotes da parte da manhã. Eles não vendem É, da parte da tarde. Aí não, eu eles também estavam nunca com, vi. aí eles estavam com vagas para parte da tarde, e aí que eles fizeram? Eles fizeram tipo uma super promoção. Ah, se você vier estudar na parte da tarde, a gente te dá um livro de graça, a gente te dá US$ 200 de cashback e um passeio para Whistler. O que a gente fez? Foi estudar de tarde, Mudou pra claro, tarde. obviamente, né? Ganhar US$ 200 canadenses de Ainda vou cashback, pro tô isso. indo. Tipo, agora. Aí a gente mudou, eles deram esse cashback porque eram menos horas de aula, eu acho. Então eles reembolsaram tipo, as horas que a gente não teria. Tipo assim. Certo. Aí a gente foi pra Whistler com a escola, foi bem divertido, assim. Só que foi engraçado, porque o Daniel fez amizade com o pessoal da turma dele e tal. Sim. Então, o pessoal era com inglês muito mais avançado. Então, até na hora de escolher, que lugar que eu queria? Tipo, lugar que o pessoal fala o inglês, que ali eu vou ficar, talvez, sem entender a conversa, mas eu vou estar escutando o inglês bem melhor do que, por Aham. exemplo, das pessoas que estavam na minha sala, ou ficar com as pessoas da minha sala. Tipo, então eu preferia sempre estar perto dele, fazer as coisas com ele, sabe? Desenvolvia E mais, né? tipo assim, e eu sou um pouco tímida, sabe? Quando a pessoa fala, eu demoro um pouco pra dar a resposta em inglês. Às vezes ele já até tinha respondido, então foi complicado. Mas, assim, deu pra expandir, assim, pelo menos quando eu tava sozinha Uhum. na sala ali com as outras pessoas, dava pra expandir mais. Sim, E sim. na hora de escolher os passeios, a gente tinha ali em mente os passeios que a gente queria fazer, e o que a gente tinha que decidir era realmente os dias que a gente ia, né? E a gente Uhum. não saía, eu adoro sair à noite, tipo assim, para fazer alguma coisa. O Daniel não gosta de sair à noite, então todo dia depois que a gente saía da aula, a aula terminava às 6 horas, a gente ia direto para casa. Alguns dias a gente comia alguma coisa fora ou não, mas a maior parte dos dias a gente ia embora. Porque, tipo, a gente Uhum. já tinha jantar na Old Family, ele falava, besteira a gente ficar aqui. E não sei se você sabe, mas no Canadá fecha, pelo menos no inverno, tipo, tudo fecha muito cedo. Porque vai ficando Nossa. frio, né? Tipo, anoitece quatro Ah, horas da sim. tarde. 4 horas da tarde tá escuro. Sério? Sério, não tem dia real, assim. Nossa. Tanto que no verão, pra você ter uma ideia, anoitece tipo 9 horas da noite. No inverno, 4 horas da Aí é tarde. bom. Tipo, já era. Nossa. No verão é bem É melhor, né? bem Que melhor, que você consegue anoitecer. aproveitar mais, né? Tipo, se É, alguém for viajar ou fazer alguma coisa, pelo menos a turismo, você consegue aproveitar muito mais no verão, muito nesses mais. lugares Por isso assim, que não é tem nem alta ideia. temporada, né? Aí É, é bem mais caro. sim. Aí, quando a gente saía da escola, que era 6 horas da tarde, já não tinha mais nada, não tinha nem shopping. Eu acho que a gente só pegou a época de dezembro, porque era Natal, então ficava aberto até um pouco mais tarde. Mas no mais, não tinha nada aberto. Então a gente saía todos os dias depois da aula para ir para casa, sabe? Mas eu não, eu Entendi, queria fazer alguma coisa, mas não tinha nada para fazer em Vancouver, entendeu? Não tinha muita coisa. Para entendi. quem ainda mais que eu e o Daniel a gente não bebemos. Então a gente não curte isso de, vamos para um bar conversar, sabe? Não Entendi. sei. A gente curte Mas mais não sair Vancouver, para comer um sanduíche. eu ia Mas, te perguntar isso. Vancouver tem, assim, bastante coisa para fazer, assim, porque quando meu irmão foi, ele ia muito em um bar lá, que eu não vou lembrar o nome, que ele já gosta de beber. Ele ia num bar que era mais de intercambistas mesmo. Tipo, a maioria das pessoas que estavam lá eram intercambistas. Teve uma vez que ele mandou um vídeo que estava tocando música brasileira no bar. Então, assim, gente, era, era um lugar mais, tipo, ele foi em 2018, 2019, 2017, não, muito 2018. recente. Então ele foi É, quase na mesma época que eu fui. ele foi acho que 17, 18, se eu não me engano é isso mesmo. Ele foi, só que ele foi em dezembro. Ele foi em dezembro e voltou em fevereiro. Ele ficou mais ou menos 10 semanas. E aí tinha esse bar, assim, que ele gostou muito, que ele ia sempre, mas ele era um bar mais de intercambistas, assim.
Já em São Francisco tinha muita coisa para fazer, mas também nesse sentido de pubs, de balada, restaurante, para falar a verdade, eu nem olhei muito, porque São Francisco era uma cidade muito cara para comer ou para qualquer coisa. Então, assim, para você, o bar que eu mais ia, pra você ter ideia, mas já fechou, era um bar que era $1 qualquer bebida. Ana, qualquer bebida. Se você fosse beber uma coisa de uísque, era $1. Eu lembro que, tipo assim, eu não esqueço. Tipo, uma garrafinha de Heineken, a garrafinha mesmo, 600 ml, era $1. Tipo assim, era na terça-feira. Toda terça-feira era assim. O povo saía de lá caindo. Então, claro, $1, um mas dólar. por mais que você dê a tip, você dá tipo $1 de tip, você gasta tipo $2. Você dá $1 e mais $1 de tip. Às vezes. Ou então você dá menos ainda. Então, assim, é baratinho. Se você não fica convertendo, né? Porque hoje você converter dá R$ 6, aí fica caro. Mas a época que eu fui não era R$ 5 o dólar, era tipo 2 e pouco. Então, assim, eu gastava R$ 2 por bebida. Tipo, era Não, muito faz muita barato. diferença. Nossa, como Faz. que funcionava isso da gorjeta no final? Porque em Na hora Vancouver que não você tinha nem a opção pegava, de 10%. Era tipo era. 12, 15, 20, sei lá, era muito Nossa, mais. Não tinha não. nem opção de Lá 10. era assim, por ser bar, pelo menos na época que eu fui, sempre é bom lembrar isso, porque às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa. Tanto que esse bar que eu tô falando, ele não existe mais. Né? Ele fechou, sei lá, acho que uns 2, 3 anos depois que eu fui. Eu Não acho sei que, como né? que se manteve em Assim, pé. por quê, né? Por quê? Mas era um lugar super legal, assim. Era tipo um estilo pubzinho irlandês, assim, meio. Pub já é meio escuro, né? Mas era aquelas cadeiras meio antigas, aquela coisa meio irlandesa. E aí você, na hora que você ia pegar a bebida, você já pagava. Não era tipo cartela, você pegava e pagava. Então, na hora que você pagava, você já dava gorjeta também. Então, tipo assim, você Nossa. dava 1,50, porque aí você dava tipo 50% de gorjeta, né? Que é metade do valor. Você dava tipo 1,50, você dava 1,20, sei lá, quanto que você quisesse dar da gorjeta ali. Porque os Estados Unidos tem isso, né? 10, 12, 18 e 20. Dependendo do lugar, é 12, 18 e 20. É mais ou menos 10 a 20%, assim. Só que como era dessas bebidas assim, acabava que se dava mais. Porque até se você ficar achando moeda dentro do bolso, às vezes você dava $2 ali É, pra pessoa, entendeu? Mas era muito prático, assim. Só que era um lugar que lotava, mas era muito legal. Era muito, muito legal mesmo. E outros lugares aí eram mais, tipo, barzinhos mesmo. A gente foi, tipo, num bar lá no Castro. O Castro é um bairro GLS lá em São Francisco. É muito interessante isso lá. Um bairro só desse jeito. É muito legal. E aí tinha um bar lá que era no final da linha do metrô. Também super legal o bar, com sinuca, aquela coisa bem americana, assim, com dardos, sabe? Bem assim. E a gente foi num bar também com a nossa família, com a Host Family. Eles levaram a legal. gente no bar, pagaram tequila pra gente, tipo assim, loucura. Chocada. Essa foi uma Que loucura. loucura. Pagaram tequila, tudo. Tipo assim, foi bem legal, assim, essa parte de saídas. Mas a gente também não saía muito à noite, não, até porque meu irmão era menor de idade, né? Nos Estados Unidos, que é Ah, 21. então. Ele tinha 19. É. Então, assim, não deu pra sair muito, não. Mas lá em Vancouver tinha coisas pra fazer, assim, à noite? Ou, tipo, nem tinha tanta coisa, assim? Porque até onde ouvi falar de Vancouver, lá é muito dia, né? Tipo, muito parque, Exatamente. muita, tipo, vida... como é que fala? Vida saudável, assim. Uma imagem que me passaram de Vancouver foi muito isso. Não sei se é exatamente desse jeito. Pois é, por exemplo, a gente foi em uma balada, assim, né? Vamos falar balada, porque eu Uhum. né, não frequento muito mais, mas era Dia dos Namorados, então a ILEC fez uma festa dentro de uma balada. Então foi legal porque Ah, tinham todos legal. os estudantes da escola lá dentro, né? Uhum. Então foi divertido. Só que aí os amigos do Dani não foram, então ele não quis ficar com os meus amigos, então a gente ficou sozinho na balada. Eu dançando sozinho, porque eu amo dançar, e ele ficou Aham. lá observando, sabe? Então, Entendi. né? É porque, tipo Ah, mas assim, acaba acontece que sempre isso, né? porque pelo Dani ter um nível de inglês mais alto, ele meio que não gostava, sabe? Porque tá De começando, sabe? paciência, né? Tipo, Ah, é. Então ele não gostava muito, né, de passear com o pessoal. Ele preferia ficar com o pessoal que estava no nível dele ali, que ele conseguia, né, desenvolver com se eles e tal. E comunicar, né? se comunicar, exatamente. Tanto que quando eu conversava com ele e falava alguma coisa errada, ele nem me respondia. Ele só falava, é isso aqui que você falou errado. Aí eu, Desculpa, foi desculpa mal. aí. Desculpa aí. Então E, acabava que eu ah, conseguia fluir mais conversa com as pessoas que eram da minha sala,
ou com outros intercambistas do que com ele, porque ele não tinha muita paciência, sabe? De falar assim, entendi, vamos conversar. Exatamente. Exato. E o que você achou, assim, de prós e contras de fazer intercâmbio com alguém, assim, igual a gente foi, já ir com alguém, né? E quando você conhece lá é diferente, mas a gente já sair do Brasil com uma pessoa, o intercâmbio ele fica diferente, principalmente quando a gente fica na mesma casa, então acaba faz praticamente tudo junto, né? Quais os prós e contras, assim, que você achou do intercâmbio acompanhada, né? Tipo assim. Legal. Eu acho que dá uma segurança maior, porque você tá com uma pessoa ali, então, por exemplo, a gente quase perdeu um voo na hora de ir, então a gente foi conversando junto, sabe? Às vezes talvez eu teria realmente perdido o voo se eu estivesse sozinha. Então, como eu tava com ele, a gente conseguiu resolver a situação e tudo, encontramos o gate lá e entramos. Mas outra coisa, a segurança, também tem as pessoas, muita gente vem e fala pra mim, eu não saí muito porque eu não tinha companhia, eu não consegui fazer amizade. Então, quando você já vai com alguém, você já tem a certeza de que todos os passeios você vai fazer com mais alguém, né? E como ele tinha mais facilidade de fazer amizade, eu ganhava mais um ponto aí, porque eles tinham uma rodinha de amigos ali que já falavam inglês e tudo, e tinham um nível mais alto que o meu. Então, eu ficava muito na rodinha de amigo dele, sabe? Muito de amigos parecido dele. comigo. Aí eu aproveitava disso também. Então, o que mais? Eu acho que tem muitas vantagens, pra falar a verdade. É muito prático, né? Tipo, você já tem gente ali, você precisar de alguma coisa, a questão tipo de homesick também, você não sente tanta falta do Brasil. Não que a gente não sinta saudade da família, viu, mãe? Você que está vendo, não é que a gente não sinta saudades. Mas quando você já tem alguém junto, alguém que já fala o idioma junto, acaba que fica muito mais prático, assim, se você sente falta, alguma coisa, você já tá, né, com um ombro ali para você conversar, para falar. Eu acho que isso também é um ponto que ajuda muito, porque para você fazer uma amizade a ponto de você se abrir, assim, pelo menos eu, não é uma coisa muito ok, assim, fácil, né? Não é rápida, então, eu acho... Você não faz uma amizade em uma semana para a vida inteira. Então, justamente. Então, assim, acho que essa questão da segurança, de você ter alguém para poder realmente fazer os passeios, alguém... a questão até que a gente falou também no nosso post lá, de sempre quando tem alguém da mesma nacionalidade, a gente tem alguém parecido, né? Então, quando você entende mais, né? Você não fica tipo, totalmente perdido com... Porque o intercâmbio, gente, é cultura do mundo inteiro. Lá em São Francisco tinha muitos asiáticos, então assim, a cultura era muito diferente. Não era diferente, era muito diferente. Então, assim, acaba que tendo o brasileiro assim ajuda muito. Agora, os contras. Eu até que eu não vejo tanto contra assim, mas o que você achou de contra? Para mim, os contras são bem parecidos com os prós. Tipo isso, né? Eu acho que o intercâmbio é uma experiência que você faz muitas vezes para se desafiar, sabe? Sair da sua zona de conforto. E quando você vai com alguém, você meio que continua na zona de conforto. Você não sai. Exato. Você fica, beleza, você não consegui falar inglês aqui, ele fala pra mim e eu consigo comprar. Então, por isso que às vezes a minha me deixava sozinha na cafeteria e falava, não, você quer comer? Então você pede. Você pede ali, eu vou ficar aqui. Acaba que te força a falar, né? Isso é verdade. Exatamente. Isso é bom. Porque senão eu ia ficar ali atrás dele o intercâmbio inteiro, sabe? Não ia conversar com ninguém. Nem pedir alguma coisa. Eu lembro que teve uma vez que eu tava no shopping, aí eu queria comprar uma blusa, sei lá, uma blusa, uma calça, e eu queria saber onde que eu encontrava, porque eu encontrei a blusa aleatoriamente, assim, na loja. Aí ele falou assim, pergunta lá. Aí eu fui perguntar, onde tem mais tamanhos dessa? Aí a menina falou tanta coisa, que eu só voltei, coloquei a blusinha e ele perguntou, e aí, o que você... Não quero mais, não. Eu não entendi nada que ela falou. Tipo assim, ela falou que não tem mais, acabou. Que coisa, acabou. Que pena. Acabou. Tipo assim, desisti, sabe? Então eu acho que... Não sei, eu lembro que quando eu saía pro shopping e conversava, assim, me desafiava mesmo, igual nesse dia, eu acho que eu tentava mais, sabe? Quando você tá com alguém ali do lado que é melhor que você ali, você meio que, tá bom, ele se vira aí, pede a comida pra gente, vou colocar meu dedinho aqui, ó. Esse aqui que eu quero, fala aí, sabe? Então você fica mais confortável. Eu acho que esse é um ponto bem ruim, assim. Eu acho que um ponto positivo de termos um nível diferente foi que eu fiquei em uma sala diferente, então eu pude ali ter o meu momento sozinha com alguém e aproveitar disso. Então, essa parte foi muito boa.
E eu acho que sei lá, os estilos também são diferentes, sabe? Por exemplo, a, o Daniel gosta muito de futebol. Então, talvez, sei lá, ele gostaria de ir em um jogo relacionado a esporte. Não tem muito futebol em Vancouver, né? Mas relacionado a algum Não, esporte. Mas entendi. eu já não ia gostar tanto, sabe? Ah, não Uhum. sei se eu quero. E também a questão do preço. Toda vez que eu entrava em um passeio, eu não pensava, beleza, a entrada é $30. Não, a entrada é $60. Cento e tantos. Ah, tá, entendi. Porque a Ah, gente sim, tá era sempre junto. duas pessoas. É. Então todos os passeios eram em dobro. Porque a gente tinha que pensar, pô, Uhum. a gente tá junto, a gente não posso pensar em ir num passeio que custa $400 porque vão ser $800, sabe? Não, não É, dá os pra dois têm que investir ter isso. os 400, né? Exatamente. Então acaba que você fica pensando mais tudo em dobro, assim. E Uhum. acaba que, por ser namorado, vocês vão ficar, não, hoje eu pago comida. Ah, não, hoje eu É. pago nossa entrada. Então, tipo, você tem que Fica- balancear isso de alguma forma. Você falou essa questão de fazer alguma coisa sozinha no shopping. Meu irmão até contou uma história de um dia que ele foi comprar um computador, até me sinto muito mal por isso, porque ele sempre ia em tudo comigo. E aí ele pediu pra eu ir junto e eu falei que eu não ia. Mas ele foi sozinho, tipo assim, do outro lado de São Francisco, do outro lado da cidade, e super se virou, sabe? Ele foi, entrou no ônibus. Talvez se fosse eu ter que fazer isso, eu não iria comprar o computador. Tipo, eu ia falar, não vou conseguir, vou deixar até lá. Quando ele quiser ir, eu vou, sabe? Tipo assim. Mas É. não, ele foi mesmo, ele foi, perguntou, ele até contou isso na live. Teve um cara lá que ajudou ele, que no final ele ficou até com medo, porque o cara começou meio que. Tudo o cara fazia junto, começou a levar num lugar mó estranho. Mas no final é porque a Best Buy ficava num lugar muito estranho mesmo. Mas, tipo assim, essa questão mesmo de se. Como é que fala? De se nossa, a palavra não Desafiar, tá. assim. Não Desafiar, de sei. se desafiar, sabe? Tipo, eu vou fazer isso porque eu tô aqui para aprender, né? Então, se a gente ficar só naquela, que é a questão mesmo que a gente está falando aqui, da zona de conforto, e isso realmente é um ponto negativo quando você está com alguém, porque dependendo da pessoa, a pessoa faz tudo para você e você fica tipo, beleza, tá resolvido. Você não se desafia, você não tenta, né? Mas ainda assim, eu acho que fazer intercâmbio com alguém é uma coisa muito legal. Porque se a pessoa souber dosar, né? Tipo, souber pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer isso, acho que consegue ser um intercâmbio muito legal também. As duas formas são muito boas, né? Tanto sozinho quanto acompanhado, né? Eu acho que não tem, tipo, uma forma melhor. Acho que é muito de cada um também. O que você acha? Exatamente. Eu acho que faz todo sentido vocês combinarem isso antes e realmente continuarem com esse pacto, sabe? Olha, vamos conversar em inglês? Vamos. Então vamos evitar ao máximo, tipo, porque o português ali, eu lembro que a Rochefemme, por exemplo, ela odiava quando a gente conversava em português, sabe? Perto, ela ficava tipo. Eu lembro que teve um dia que eu saí com a vovó de carro assim, e ela tava me contando. Ela falou assim: olha, eu não acho legal quando vocês conversam em português. Tipo, você tá aqui pra aprender, sabe? Não faz sentido você ficar conversando. Uma que, tipo, eles não entendem, então fica uma Entende, situação justamente. mó, tipo, O embaraçosa. que está Tipo, eu tô conversando em acontecendo, né? inglês, aí do nada. Não, mas. Não. Aí eles ficam, tipo, né? Que, Você que está falando estranho. de mim, né? Tipo, Exato. Eu acho que fica um convívio esquisito ali é. com a família também. Então, eu acho que é isso, é se controlar, porque senão vocês vão acabar se atrapalhando, sabe? Então, eu Uhum. aproveitava muito o momento que eu estava na sala de aula ali com os meus colegas de sala e para conversar, porque eu sabia que ele não ia conversar comigo tanto quanto eu gostaria em inglês, sabe? Então, eu acho Sei. que ter isso muito bem alinhado faz toda a diferença. Isso é E verdade. tá aberto também, porque, por exemplo, o Daniel, ele tem um nível muito mais alto que o meu. Então, ele ia me corrigir, isso era óbvio. Ele ia me corrigir porque beleza, ele quer que eu saiba. Ele não ia corrigir da melhor forma possível, não, porque, né? Mas, tipo, ter essa consciência de que, ele sabe mais que você. Então, até um amadurecimento meu, de tipo, olha, ele sabe mais que você, então aceita, ele tá querendo te ajudar, sabe? Só que eu via do lado negativo, porque, poxa, só queria conversar, continua a conversa. Tipo, não é só isso. Vamos aprender, né? Vamos aprender aqui. Muito O legal. Ricardo está perguntando: vocês chegaram a falar mal da Host Family em português quando eles estavam Ai, gente. perto? Não, né? Quando tava perto, Então, não, né? Pelo amor de quando Deus. eu estava perto, não. Mas, assim, eu te confessar uma coisa: 3 refeições no dia é muito pouco, viu? Eu ficava morrendo de fome. Sério? Ficava O meu morrendo de eram só duas. fome. O meu era só café da Nossa! manhã e jantar.
Só que a Meu gente Deus. comprava muita bobagem. Estados Unidos é diferente do Canadá nisso, pelo menos, eu acho, né? No supermercado, tipo, você encontra aquelas baboseiras absurdas com preço baixíssimo e tudo em tamanho família. Então, assim, Daniel às vezes comprava, como é que fala? Cereal. O cereal era um pacote de quase 1 quilo de cereal. Tipo, era absurdo, sabe, as coisas. E chocolate, tudo, você comprou tudo muito barato. No Canadá, quando ele foi para Vancouver, ele falou que não era tão desse jeito. Igual os Estados Unidos, né? Que tem esses trem, assim, absurdamente baratos. Não, exatamente. A gente até comprava algumas coisas pra comer em outra hora, mas sério, eu ficava assim, desesperada. Eu ficava tipo, que horas que esse jantar vai sair? Tipo, tô com fome. Então, tipo, eu ficava lá no quarto esperando. Gente Às do vezes eu céu! ia lá pra cozinha, às vezes depois de jantar eu ficava com fome. E aí, porque a gente Ai. dormia tarde, né? A gente ficava assistindo série. Eu lembro que na época que a gente foi, saiu a primeira temporada de La Casa de Papel. Eu tava lá no meu intercâmbio aprendendo inglês, assistindo série em espanhol. Ótima Espanhol. pessoa. Tava tudo certo, né? Bom que já aprendi os 2 idiomas, né? Tipo isso, verdade. Nossa, nossa, era terrível. Mas uma coisa que eu vi que me irritou muito foram as pessoas que falavam espanhol, não sei de onde que elas eram, se eram mexicanas ou se eram da Espanha, mas que estavam na ILEC. Aí na hora da prova da ILEC, elas meio que conversavam entre elas em espanhol. Tipo, meio que falando da prova. E eu não entendo espanhol, então eu ficava tipo, véi, Não, vocês né? estão Não façam fumando da isso, né? vida. Nossa, isso me dava Ai, muita raiva, gente. porque a professora ficava constrangida, porque, tipo, poxa, eu não entendo espanhol. Por que vocês estão conversando em espanhol? Não pode começar no idioma nativo aqui. E a gente tá na mesma Exatamente. prova, né? Tipo, nossa, foi bem constrangedor. Não façam isso com brasileiros, gente. Por Então, favor, não com gente. ninguém, né, na verdade. Que mico. Gente, deu 9 horas já. Tipo assim, passou Nossa. praticamente 1 hora de live. Daqui a pouco assim deve cair, não sei como é que funciona. Mas eu queria tentar finalizar, se der tempo, se o Instagram deixar, de você falar se as suas expectativas foram supridas ou não. Tipo assim, se foi no final, foi super legal, ou se, não, talvez não tanto. Nossa, foi sensacional, sério. Eu já tô doida pra voltar, sabe? Vancouver é incrível. Eu fui no inverno, mas eu quero voltar, tipo, sei lá, no verão, porque é outra experiência, outra Vancouver. Até eu acho que o humor das pessoas deve variar por causa disso, né? Porque é muito frio, muito escuro, né? Sim. E, não, sério, sensacional. Eu acho que vale a pena, porque, por exemplo, o impulso que eu tinha era realmente ir com alguém, porque talvez meus pais não gostariam que eu fosse, tipo, sozinha alguma outra vez, e era uma oportunidade que eu tinha ali, né? Tipo, poxa, agarra apareceu isso, aqui, sabe? 27 segundos. 26, pode Então, falar. isso valeu a pena demais. Eu recomendo muito que vocês façam isso. Sozinhos ou acompanhados, os dois valem muito a pena. Só saber dosar ali na hora de conversar em português, né? Exatamente. Sensacional. Só te agradecer, porque faltam 10 segundos. Muito obrigada, Ana. Foi excelente ter essa live com você, viu? Obrigada por ter aceitado. Isso aí, só chamar. Tamo aí pra isso. Beijo. Beijo, gente.